Diz assim a palavra do Senhor: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos, porque grande é o Senhor e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra, digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. O autor desta reflexão diz que os salmos são cânticos dos judeus e também orações dos judeus. Muitos judeus sabiam a maioria desses salmos de cor e usavam nos seus cânticos, como também os usavam nas suas orações. Então, o tema do que nós estamos compartilhando nesse dia é aprendendo a orar com os salmos. Quando nós lemos salmos, nós lemos orações dos judeus. E se nós estudarmos mais minuciosamente, nós vamos aprendendo como os judeus oravam ao Deus Criador de tudo, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse salmo aqui é um destes salmos que estamos compartilhando. E o tema de hoje é orando e praticando o que oramos. É um desafio para nós. A nossa vida precisa de coerência. Se somos cristãos, não dá para usar o lema: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe no meio cristão. Se somos seguidores de Cristo, nós somos reflexos do brilho de Cristo na nossa vida. Temos que refletir o brilho de Cristo. Se não refletimos, é porque não estamos sendo verdadeiros seguidores de Cristo. E tem que haver coerência, inclusive, entre o que nós oramos ao nosso Deus e a maneira como nós vivemos. Entre o que nós cantamos, às vezes a gente tem uma tentação de aprender certas letras de música de cor, mas canta-se uma coisa e vive outra diferente. Isso, às vezes, há um ditado, não me lembro quem é o autor dessa frase, que diz assim: nós podemos enganar a todos o tempo todo. Aliás, nós podemos enganar alguns o tempo todo. Nós podemos enganar a todos por algum tempo, mas nós não podemos enganar a todos o tempo todo. Podemos enganar a todos por algum tempo, podemos enganar alguns o tempo todo, mas não podemos enganar a todos o tempo todo. E para complementar esta frase, nós não podemos enganar a Deus. Podemos até enganar uns aos outros, mas não podemos enganar a Deus. Então, o que nós pregamos, o que nós oramos, o que nós cantamos precisa ser coerente com o que nós vivemos, com a nossa vida. Isso se chama autoridade. Para ter autoridade, nós precisamos viver o que falamos, o que pregamos, o que cantamos, o que oramos. É o desafio. Então, o desafio para nós nessa noite, baseado neste salmo, precisamos orar e que as nossas orações sejam condizentes com a nossa vida. Eu lembro de uma história, não sei se é um fato ou se é apenas uma ilustração, mas uma senhora, membro de uma igreja batista, era uma fervorosa intercessora por missões. Aquela senhora orava muito por missões. E ela tinha uma filha pequena.
E ela orava, estava lá sempre orando: Senhor, abençoa a obra missionária. Senhor, move o seu povo a contribuir com a obra missionária. Senhor, move mais pessoas a orar pelos missionários. Senhor, levanta jovens, chama jovens no meio das suas igrejas para se tornarem missionários. E ela estava sempre orando assim. E um dia houve um culto missionário. E quando a criança, filha daquela senhora, agora já era uma adolescente, e anos naquela igreja ela fazendo estas orações. E um dia, no culto missionário, o pastor pregou e fez um apelo: algum jovem aqui se sente tocado pelo Senhor para ser um missionário lá em outro país? E a filha daquela senhora levantou a mão. E quando o pastor disse aleluia, uma irmã aqui se apresentando, e a senhora olhou para o lado e viu que era a filha: não, a minha filha não, a minha filha não. Assim é bom orar, né? Eu peço a Deus para levantar missionários para ir para outros países, mas que seja o filho dos outros, o meu não. É muita hipocrisia numa oração só, né? Então, a fala é: nós precisamos viver aquilo que pregamos, aquilo que cantamos, aquilo que oramos. Se nós somos autênticos discípulos do Senhor Jesus, isso precisa, a nossa vida precisa ser coerente com o nosso discurso. E como é que isso se encaixa nas palavras deste salmo? Olha o que o salmista diz. O salmista começa, ele está fazendo um apelo. E o que ele está pedindo? Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor quem? Quem? Todos os moradores da terra. E aí o autor está dizendo exatamente isso, porque os judeus cantavam este salmo, os judeus oravam este salmo, mas os judeus, a maioria deles, não moviam uma palha para que este salmo fosse realidade. Até porque a compreensão deles de que todos os povos da terra cantassem ao Senhor era equivocada. Judeu naquela época pensava mais ou menos como muçulmano hoje. Muçulmano hoje quer que o islamismo seja pregado e seja a religião oficial no mundo todo. E como é que eles fazem isso? Querendo dominar e conquistar outras nações, querendo dominar sobre outros povos, inclusive a força de espada e da guerra. Uma outra estratégia que eles usam também é ter muitos filhos e ensinar esses filhos a serem muçulmanos. Eles estão ocupando vários países da Europa. Por exemplo, a França já tem quase maioria muçulmana na França. Em pouco tempo se estima que a França será um país muçulmano. Judeu nessa época pensava que as nações do mundo iam adorar o Deus de Israel, mas porque o Messias viria e ele iria estabelecer um império que ia dominar sobre todas as outras nações. E assim as nações iriam adorar o Deus de Israel, a força da espada, da guerra, do poder político, do poder bélico. Era assim que eles pensavam. Inclusive, muitos judeus ainda pensam assim, mas nós sabemos que não é assim. Então, quando o salmista canta este cântico aqui, quando o judeu cantava esse cântico aqui, ele estava dizendo uma coisa, mas por causa da sua má compreensão, ele estava compreendendo outra totalmente diferente. Ele dizia que todas as terras, todos os povos, todos os habitantes do mundo cantem ao Deus de Israel, mas eles não estavam dispostos a irem aos povos pregar ao Deus de Israel. Inclusive, um dos maiores exemplos disso é o livro do profeta Jonas na Bíblia. Ali além do fato histórico, é uma alegoria, um exemplo de como o judeu não estava disposto a levar o amor de Deus às nações vizinhas. Jonas se sente chamado por Deus para ir pregar ao povo de Nínive. Nínive naquele momento era o país opressor, a maior potência mundial, principal inimigo dos judeus.
E o que o Jonas, quando Deus mandou ele pregar para os ninivitas, ele fez o quê? Eu não. Entrou no barco, pagou a passagem, se Nínive era para acolá, ele caminhou naquela direção, viajou naquela direção. Ele não estava disposto a ir falar de Deus para aquele povo, do amor de Deus, de que aquele povo podia se arrepender e ser aceito pelo Deus de Israel. Então Jonas personifica exatamente a imagem, a ideia, o que havia na cabeça do judeu. E então o salmista canta, faz essa oração e esse cântico aqui, chama todos os povos da terra para adorar o Deus de Israel, mas ele não estava disposto, realmente. Aqui os outros povos conhecessem o amor do Deus de Israel. Ele queria que eles conhecessem a espada do Deus de Israel, a força, o poder do Deus de Israel, mas o amor não. E ele continua dizendo: cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. O judeu cantava isso aqui, mas ele não vivia. Ele não estava disposto a proclamar a salvação de Deus para outros povos. O judeu estava com a mente bitolada, fechada para isso. Ele continua dizendo, versículo 3: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Eu entendo que o Espírito de Deus inspirou esse salmista a escrever isso aqui, mas isso se cumpre em Cristo, porque o judeu não compreendia isso. Quem compreende isso em parte é a igreja. E a pergunta que já é adequada para esse momento é: você tem compreendido isso? Você tem compreendido o seu chamado e a sua missão? Ou você pensou que Jesus lhe chamou, foi apenas para você entregar sua vida a Ele, agora seus pecados estão perdoados, você está reconciliado com Deus, você vai partir dessa vida, vai ressuscitar e viver com Cristo e pronto, sua vida está resolvida, é só isso? Se você pensa assim, meu irmão, desculpa o que eu vou lhe dizer, mas você está muito enganado. Junto com o chamado para entregar sua vida a Cristo, junto com o chamado para receber o perdão dos seus pecados, ser admitido na família de Deus, Jesus te deu uma missão. Você tem uma missão. E eu disse na abertura dessa campanha, falando desse tema, minha razão de viver, multiplicar. Eu disse para nós, a maioria de nós, eu não me sinto à vontade para fazer disso uma afirmação. Eu não me sinto, eu preguei 2 vezes sobre isso. Eu preguei aqui e preguei lá no Jardim Olímpico. E eu disse, eu não me sinto à vontade para recitar essa divisa. Minha razão de viver, multiplicar. E eu sei, pelo que eu tenho observado, que a maioria dos crentes ainda não podem fazer dessa divisa a sua afirmação. Nós podemos fazer dessa divisa a nossa oração: Senhor, que um dia a minha razão de viver realmente seja multiplicar. É só analisar em que nós investimos mais o nosso tempo, a nossa visão, as nossas prioridades. É realmente em multiplicar o amor de Deus? É realmente em fazer o nome de Jesus conhecido? Então, irmãos, o fato é, nós estamos em dívida com o nosso Deus. Estamos em dívida com o nosso Deus. Graças a Deus pela sua graça que nos aceita e nos dá novas oportunidades. Deus não desistiu de nós, porque se já tivesse desistido, você e eu já estávamos mortos. Então nós somos chamados aqui a aquilo que nós cantamos e aquilo que nós oramos e aquilo que nós recitamos como divisa. Até nesse quadrinho de boas-vindas aqui está ali no canto: minha razão de viver, multiplicar. Não sei se dá para ver direitinho, especialmente essas letrinhas verdes aí acima de razão. Mas essa é a divisa. Então o que é que nós devemos fazer? Senhor, que a minha razão de viver seja realmente multiplicar. Que um dia isso seja realmente a minha prioridade. Será a minha prioridade quando minhas orações forem voltadas nesse sentido, mas também minhas ofertas sejam voltadas nesse sentido. Quando o meu testemunho no lugar que eu trabalho e na minha vizinhança sejam voltados nesse sentido. Quando grande parte do meu tempo seja gasto realmente em compartilhar o amor de Deus. Aí eu posso dizer essa divisa. O que é um grande desafio para nós. Que era um grande desafio para os judeus. Olha o que ele continua dizendo, versículo 4:
Porque o Senhor é grande, digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. E ele vai então comparar o Deus de Israel aos deuses das outras nações. Naquela época as pessoas adoravam tudo enquanto. Os ídolos mais conhecidos naquela época, Moloque, era um dos ídolos conhecidos naquela época. O Moloque era uma imagem no formato de uma pessoa, e ele era feito de bronze. Uma das formas em que se adorava ele, os adoradores de Moloque, ele era um ídolo feito de bronze, bem grande, e ele tinha os braços nessa posição, e ali debaixo dos braços de Moloque se acendia uma fogueira, e as chamas iam aquecendo os braços do Moloque. E quando os braços do Moloque de bronze estavam na cor de brasa, pais pegavam seus bebês e colocavam em cima daqueles braços em adoração ao Moloque. É horrível só de pensar, não é? Pois é. E aí o salmista está dizendo: todos os deuses das nações, aliás, o verso 4, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. As pessoas tinham um temor horrível pelo Moloque, por exemplo. Haviam outros dois ídolos naquela época de várias nações vizinhas ao povo de Israel, que era a Baal e a Acera. E o culto a Baal e a Acera era o culto de orgias sexuais. A Acera e Baal tinham sacerdotisas, e aquelas sacerdotisas ficavam no templo de Baal e Acera, e as pessoas iam lá, e os homens tinham relações sexuais com aquelas mulheres sacerdotisas, e o sêmen daqueles homens era derramado na terra, para fertilizar a terra, em culto a Acera e a Baal. Eram os deuses daquela época, que dominavam a vida daquelas pessoas, da mente daquelas pessoas. E o salmista diz: porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Verso 5, todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Na verdade, o Senhor fez os céus e a terra e tudo que há neles. E o salmista está comparando a superioridade do Deus de Israel a aqueles deuses daquelas nações ali em volta. E a mensagem é muito simples. Ele está dizendo assim: esses povos precisam conhecer, eles adoram esses deuses porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Mas infelizmente, mais uma vez, tem que bater na tecla. Eles falavam isso, mas eles não viviam isso, e eles não estavam dispostos a pagar o preço para que isso fosse verdade nas suas vidas. Eles sabiam que aqueles povos precisavam conhecer o Deus verdadeiro, como nós sabemos que os nossos concidadãos brasileiros precisam conhecer o Deus verdadeiro. Os povos de outros países que adoram outros deuses, que têm outras crenças, precisam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, trazendo para nós, a questão é essa: nós estamos dispostos a realmente investir nisso? Isso é prioridade para nós? Cantamos hinos missionários. A letra do que nós cantamos é condizente com a nossa maneira de viver, as nossas prioridades. Então, o desafio, e dando enfoque para a oração, é aquilo que nós oramos, o que nós falamos com Deus, que seja realmente uma prática da nossa vida, praticando aquilo que oramos. E ele continua dizendo, versículo 7: deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. A ênfase está sempre em: abandonem os seus deuses, voltem para o Deus verdadeiro. As famílias de todas as nações, todos os povos precisam conhecer o Deus verdadeiro. E aí a tecla é: mas eles não iam lá, mas eles não levavam a fé no Deus verdadeiro, eles não levavam a mensagem da fé, da vida, do perdão, do amor, da graça do Deus verdadeiro. E ele continua dizendo, versículo 8: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, entrem nos seus atos trazendo ofertas, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. O chamado aqui não é só para o povo de Israel, o chamado aqui é para todas as nações. Esse salmista foi grandemente inspirado pelo Espírito Santo para escrever este salmo. E aí eu fico me perguntando, será que ele entendeu realmente a grandeza do que ele mesmo estava escrevendo? Não sei quem foi a pessoa que escreveu este salmo, mas será que sua vida era condizente com o que ele estava pregando? Não importa mais.
Ele já partiu e agora somos nós, eu e você. A nossa vida é condizente com o que nós oramos, com o que nós cantamos, com o que nós dizemos, com o que nós pregamos. E se você está sendo confrontado com essa palavra, não é para você sair daqui revoltado comigo, decidido a não voltar mais aqui de forma alguma. Deus está sendo muito misericordioso conosco e nos dando uma nova oportunidade. Você pode fazer uma grande diferença lá na sua casa, na sua vizinhança, lá no seu local de trabalho, quando realmente Deus, o Senhor Jesus, for a sua prioridade. Quando realmente o seu foco estiver voltado para isso, para as coisas espirituais, para as coisas celestiais. Mas vamos caminhar para o final, versículo 10. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. E agora ele começa uma nova ênfase. Deus um dia vai vir para julgar os povos. E precisa que os povos conheçam esse Deus e tenham a oportunidade de se preparar para esse dia em que vão se encontrar com Deus. E ele vai dizendo: regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que neles existe, porque o salmista está falando que Deus vem para julgar. Então tudo que é injustiça existente nesse mundo, um dia vai ser trazido às claras e a justiça vai ser aplicada. Os brasileiros estão muito revoltados com o Supremo Tribunal Federal do Brasil, né? Tem sido muito notícia nas redes sociais ultimamente. Pois é, o nosso país, infelizmente as nossas leis são muito frouxas e injustas até, e beneficiam pessoas que cometem coisas erradas. Muitas vezes uma pessoa que cometeu um crime menos grave paga muito mais caro, né? Uma justiça muito mais rigorosa, porque ele não tem condição de se defender, do que um que cometeu crimes terríveis, coisas elevadas. Aí o salmista diz: vamos celebrar, nos alegrar com Deus, porque Ele vem julgar a terra, e naquele dia todas essas injustiças serão corrigidas. Olha que coisa fantástica isso que ele está dizendo. Mas, infelizmente, ele sabe que as nações precisam conhecer o Deus de Israel, que todas as nações vão comparecer perante o tribunal de Deus, mas ele não está disposto a realmente ir lá. O povo de Israel, como nação, eles não estavam dispostos a fazer o nome de Deus conhecido até os confins da terra. Ele continua dizendo, versículo 12: regozijem-se os campos e tudo que neles há, cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Deus vem, vai trazer tudo a juízo. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e pela graça de Deus revelada na cruz, que o Senhor nos perdoou, nos aceitou para si. E aí eu quero encerrar esta mensagem dando ênfase àquilo que eu falei há pouco. Juntamente com esse perdão e essa salvação e essa graça e esse amor de Deus que Ele nos alcançou, Ele nos deu uma missão para mim e para você. A missão de fazer o seu nome conhecido até os confins da terra, fazer discípulos de todos os povos. É missão nossa, Igreja Batista Redenção. Louvamos a Deus porque irmãos têm se levantado e têm orado. Eu estou dizendo, se você ainda não foi convidado para um processo de discipulado, ore a esse respeito, diga: Senhor, eu quero ser discipulado, e eu quero ser um discípulo, eu quero fazer discípulo também, eu quero viver como um discípulo do Senhor, e eu quero fazer discípulo também. Ore, peça a Deus, em vez de ficar pensando: não, mas eu sou muito novo na fé, eu não sou muito bom de Bíblia, eu não conheço muito de Bíblia, e eu não tenho muito tempo, eu trabalho o dia todo. Independente dessas coisas, se você buscar a Deus de verdade, dizendo: Deus, eu quero cumprir o seu ID, eu quero obedecer a ordem de Jesus, eu quero fazer a sua vontade, comece a fazer aquilo que está ao seu alcance. Você está sendo desafiado a dar uma oferta de amor para esta obra de missões, essa campanha de missões que estamos realizando. Você tem sido desafiado a orar, faça isso, faça o melhor que você puder, para que as nossas palavras estejam condizentes com a nossa vida. Você terá a oportunidade, nos próximos anos isso vai se multiplicar muito na vida desta igreja. Muitas pessoas vão estar envolvidas em relacionamento discipulador e sendo discipuladas e discipulando outros.
Isso é obedecer à ordem de Jesus. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós obedeçamos realmente a essa ordem, que nós vivamos isso, que o nosso coração pulse mais forte quando nós pensarmos nisso, e que isso já comece. Se não começou ainda, eu espero que já tenha começado com todos, mas se não começou ainda, comece orando e dizendo: Deus, eu quero obedecer a sua ordem. Deus, eu quero que aquilo que eu canto lá na igreja seja realmente o sentimento do meu coração e se reflita nas minhas atitudes. E que você faça o seu melhor, como o irmão Milton desafiou ainda agora há pouco. Não importa se a sua oferta é um valor alto ou pequeno, não importa, que seja de coração. Jesus louvou, elogiou muito a viúva pobre, porque ela deu as 2 moedinhas que ela tinha naquele momento. Então, independente do valor, é a disposição de fazer a vontade do Senhor, é não ficar colocando obstáculos, é deixando que Deus vá na frente e quebre todo embaraço para que possamos viver. Se nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus de verdade, Ele cria as circunstâncias para que isso se torne realidade em nossas vidas. E que as nossas orações, as nossas recitações de tema e divisa, que os nossos louvores não sejam meras palavras repetidas de cor, seja parte realmente da nossa vida, seja a nossa maneira de viver.